Glória a Deus, que alegria estar aqui com vocês, eu e o bispo. Ansiamos por isso, não é? Ansiamos por esse tempo juntos. Estou feliz porque você veio, porque você está aqui nesta noite, você é líder, você tem realmente pago um preço, não é? Então, primeira coisa que eu quero falar para vocês, muito obrigada por levar junto conosco essa missão. Sem você, a Sara, nossa terra não existiria. Fala para o seu irmão ao seu lado, muito obrigada. Amém, glória a Deus por isso. Bom, gente, é treinamento. Antes de eu entrar na minha palavra, eu queria chamar 4 líderes aqui. Vai vir um obreiro, vai vir um missionário, pastor e um bispo. Rapidinho. Nas devidas distâncias, né? Fica aqui do lado. Aqui, ó, do lado do Davi. Líder de célula, obreiro, missionário, pastora e bispo. E o que eu quero mostrar para vocês é que não importa onde você esteja no ministério. Você vai ver aqui que tudo que nós enfrentamos é coisas comuns que você enfrenta. O que muda, você vai ver, é a proporção. Então eu quero fazer uma pergunta, eu vou começar pelo líder de célula, tá? Você vai me dar 2 pontos que você acha mais difícil na liderança, como líder de célula. Quais são as 2 coisas que você acha mais difícil? Cuidar de pessoas. Sim. Claro, mas é difícil. E a segunda? Quando você pensa em liderança na célula, o que você pensa? O que vem? Paixão? Tá, mas é dificuldade. Dificuldades. Multiplicação, né? Multiplicação, formar os 12. Certo. Você, Davi, quais são os 2 pontos que você acha mais difícil? Você como líder, que de vez em quando você pensa assim, vou desistir, vou deixar isso para lá. Quer trocar? Para mim, o que ele falou, né, cuidar de pessoas é muito difícil, né? Tipo assim, depende, você pode cuidar de uma pessoa totalmente amigável, totalmente social, mas você também pode cuidar de uma pessoa que totalmente antissocial, que é muito difícil lidar com essa pessoa, então varia muito. Para mim é muito difícil. E outra coisa que é muito difícil também é manter a constância, né, no ministério. Às vezes você, tipo assim, ficar o tempo inteiro com a equipe lá no alto. É difícil, é complicado conseguir dar atendimento para todo mundo, ficar tipo assim o tempo inteiro 100% é difícil. Eu acho que isso é difícil para mim. Ótimo, uma salva de palmas, né, para ele, para o obreiro, para o nosso líder de célula, nosso missionário. O que é mais difícil? Bom, eu acho que o mais difícil é assim, quando você tem equipe um pouquinho maior, é você tomar uma decisão que vai ser melhor para todo mundo. Você sempre desagrada alguém, assim, é inevitável, né? E acho que isso é difícil porque você tem pessoas que acabaram de chegar, pessoas que acabaram de fazer revisão, pessoas que já são mais antigas. Você nivelar todo mundo na mesma coisa e agradar todo mundo se você, tem hora que você desiste, você fala, vou fazer o que é melhor, fazer o que está mais alinhado com a liderança, com a rotina, e quem não gostar, depois a gente conversa, né? Ótimo. E a segunda coisa? A segunda acho que é a primeira em dobro, não sei. Ótimo, gostei. Não, a segunda é você saber entender as pessoas mesmo, saber ler as pessoas. Às vezes você acha que você já aprendeu, mas sei lá, por exemplo, o discípulo, você acha que está tranquilo, ele está com raiva de você, você acha que está... Quem se identifica aqui? E aí você,
fala então, né? Então vamos conversar então, mas não sei, acho que essa é a segunda. Ok, a salva de palmas para o nosso missionário. Raíssa, pastora. Boa noite, minha bispa. Boa noite, boa noite. Bispo, eu acredito que uma das coisas mais difíceis na liderança é você perder pessoas. Eu acredito que desde o líder até o bispo, nós nunca vamos nos conformar em perder alguém que a gente investe tempo, que a gente investe a nossa vida na pessoa. No início é mais difícil, mas nunca deixa de ser doído. Nunca deixa de ser doloroso perder pessoas. E uma outra coisa difícil que eu acho é ter a língua erudita, né? Porque você não agir com as suas emoções. Às vezes um discípulo você olha, ele agiu de uma forma errada, e se a gente for na emoção, muitas vezes você entra com o pé na porta, e às vezes você vai afastá-lo ao invés de aproximá-lo. Então acredito que é isso. Perder pessoas nunca vai deixar de ser doído. E saber a hora certa de fazer ou não fazer. É isso. Perfeito. Santiago! Tudo é fácil. Não tem facilidade. Eu vi uma vez, tudo é difícil, escolha o seu difícil, né? Então, acredito que sim, é muito difícil lidar com as perdas durante o caminho, né? As pessoas que te rejeitam, que te abandonam. Acho que você tem que criar uma estrutura muito forte para você conseguir lidar com isso, não levar para o pessoal, não achar que é com você ou que é você, né? Eu acho que para mim é uma das grandes dificuldades, e manter a constância, né? Você ser um líder constante, mas eu digo que não é aquele constante apaixonado, porque chega uma fase da liderança que a gente vê muitos líderes, às vezes, ele ligou ao automático, não é o constante automático, é o constante apaixonado, você manter-se sempre no nível alto de paixão, de entrega, de sacrifício. Perfeito. Isso para mim é difícil. Perfeito. Muito obrigada. Uma salva de palmas para eles. Obrigada. Beijo, beijo. Então, gente, é sobre essas coisas que eu quero falar. E o que eu achei interessante é que eles tocaram no ponto nevrálgico que eu quero falar para vocês. O ponto mais difícil de lidar. Claro, nós lidamos com pessoas e as pessoas são diferentes, as pessoas são difíceis, né? Por quê? Porque elas são diferentes uma da outra. Não existe uma receita pronta. Fecha seus olhos, vamos orar. Significa que eu tenho 20 minutos, é isso? 30? Ah, melhorou. Fecha seus olhos. Pai, obrigada por esse tempo aqui, por esse louvor, ministração maravilhosa. Obrigada por cada líder, cada obreiro, Senhor Jesus. Obrigada, Pai, por cada missionário, diácono, pastor, por cada bispo, por cada um que tem assumido esse papel, esse chamado, essa missão, Senhor, de ganhar almas, de trazer o Teu reino para esta terra. Obrigada, Senhor, nos abençoe em nome de Jesus. E eu vou começar lendo com vocês Eclesiastes 7, abre aí, Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Então eu vou mostrar para vocês que exatamente eu achei interessante que todos falaram, e no contexto de cada um tem esse ponto que eu quero tocar hoje. Eclesiastes 7:8 diz assim: melhor é o fim de uma coisa do que o seu início. Melhor é o paciente do que o arrogante. Tem uma tradução que diz que é melhor o paciente de espírito do que o arrogante de espírito. Então, eu creio que o maior desafio meu e seu, de cada um que está aqui, é manter-se no jogo, vamos dizer assim. Não sei se você sabe, meu irmão jogava futebol e eu lembro que
E ele treinava muito, ele se dedicava, porque ele não queria ser substituído. E ele nunca foi substituído, porque aquele lugar ele conquistou, e durante anos e anos você via ele participando de todas as partidas do seu time. Por quê? Porque um verdadeiro jogador não quer sair do jogo. Então o grande desafio nosso como líder é não sair do jogo. Eu vou os 10 minutos, eu vou os 15 minutos. Geralmente esses jogadores que são substituídos, eles ficam frustrados. Por quê? Porque todos têm o desejo de ir até o final. E aqui Salomão fala que o início não é tão importante. Quantos leram o livro do bispo que diz: é melhor terminar bem do que começar bem? Quantos já leram? Faz assim, quem leu? Ainda tem muita gente que não leu. Eu te recomendo esse livro na Sara Brasil, né? Então, o nosso desafio é o quê? O que foi falado aqui, manter o mesmo nível, né? O Davi e o Sam falou, manter o mesmo nível de paixão, de consagração, tá sempre lá em cima, tá sempre bombando. E isso não é fácil, eu sei que não é fácil. Paulo fala sobre combater o bom combate até o fim, e eu quero declarar, você vai até o fim. Eu vou até o fim. Fala comigo, eu vou até o fim. Até o fim. Até o fim. Até o fim. Glória a Deus. Nós estamos em cadeia, né, com várias igrejas. Muitos nós vamos gravar, muitos vão passar amanhã, outros no sábado. Mas eu quero deixar aqui o meu abraço para todo o Brasil, para cada igreja. E dizer para você, não abandone o seu lugar na liderança. Então, todo líder passa pressão. Isso não é novidade, né? E eu quero falar de rapidamente para vocês, das 4 principais pressões que nós enfrentamos. Primeiro, o pecado. O pecado, ele está sempre à sua volta. Muitos perdem o lugar no ministério, por quê? Por falta de cruz, não sabe, não aprendeu, não deixou o Espírito Santo trabalhar, negar a si mesmo. Segundo, muitos param por desistência. A aliança que eles têm com o ministério é uma aliança frágil. Uma aliança que por qualquer problema a pessoa está desistindo. O terceiro ponto é a rebeldia. Muitos abandonam porque quem é esse líder? Quem é esse cara? Quem é ela para falar para mim o que eu tenho que fazer? Quantos já ouviram isso? Se você não ouviu, você ainda vai ouvir, né? Quer mandar na minha vida? Sim! Nós não queremos mandar, nós queremos orientar. Amém? Nós queremos te guiar. E o quarto ponto que eu quero falar é o que Salomão fala: paciência. A paciência é tudo. Tudo que eles falaram aqui só se sustenta. Tudo que eles querem no ministério, tudo que você quer no ministério, você só consegue se você tiver paciência. Interessante que Salomão fala que a paciência e a arrogância. O líder que não é paciente é porque ele é arrogante. Eu achei isso muito forte, né? E ele diz que é melhor o paciente do que o arrogante. É melhor o fim das coisas do que o começo, né? Então, paciência, eu quero que você guarde isso. É o maior atributo que você pode ter como líder. É o que você vai mais precisar na sua vida para não sair do jogo. Quero ouvir um amém. Você vai ter que ter paciência com você mesmo. Você vai ter que ter paciência com o seu líder maior. Você vai ter que ter paciência
com os seus irmãos coiguais de discipulado, você vai ter que ter paciência com os seus discípulos. Então, sem paciência não se constrói uma liderança. E o arrogante, ele não consegue ter paciência. E eu sei que falar de paciência no mundo como o nosso, que tudo fica velho muito rapidamente, né? A notícia vai para a internet, daí a pouquinho já é velho, né? Lança uma música, canta na igreja e depois já fica velha. Nós vivemos o mundo do fast food, né? Todo mundo quer rapidez, quer comida rápida, quer usar o micro-ondas, não é? É difícil pegar uma comida congelada e o negócio não descongela. Parece que quanto mais você quer que ela descongela, ela não descongela. Quem já viveu isso? Oh, quantas vezes, né? E você perde a paciência. Você não sabe esperar o momento certo. Você acha que a sua ansiedade vai fazer a diferença. Guarda isso, líder. A sua ansiedade não muda nada. A sua ansiedade só faz mal para você. A sua ansiedade só prejudica a sua liderança. Eu quero dar alguns exemplos práticos dessa paciência e dessa arrogância. Do líder que sabe esperar e do líder que não sabe. Por quê? Por causa da arrogância. E o primeiro exemplo que eu tenho para vocês é Saul e Davi, ou Davi e Saul, né? Eu não vou ler texto, eu quero falar, só tocar com você. Saul começou super bem. Muitas vezes as pessoas acham que Saul foi um erro de Deus. Não, ele foi escolhido por Deus, ele foi ungido por Samuel. Deus tinha esperança, Deus tinha um futuro para Saul, para que ele pudesse reinar em Israel. Ele começou super bem, foi um grande guerreiro, teve muitas vitórias para Israel, mas a Bíblia mostra que ele terminou mal. E por que ele terminou mal? Impaciência. Começou assim, profeta, ele já estava tendo muita vitória, não é? E profeta Samuel, eles iam ter uma batalha, o profeta Samuel falou assim: me espere para que a gente possa oferecer o sacrifício. Mas como Saul já era poderoso, como Saul era um rei de muitas vitórias, ele achou que não precisava ouvir mais o profeta dele. E o que a Bíblia diz que ele fez? Demorando Samuel, e o povo estando agitado, Saul fez o quê? Ele entrou na impaciência do povo, e ele oferece o sacrifício, e não era o papel dele era ser rei, o papel de Samuel era ser sacerdote. Muitas vezes nós confundimos o nosso lugar. A gente olha para o nosso líder e fala: eu faço isso aí brincando. Vai lá fazer. Eu levo uma igreja, faço demais. Igreja? Abrir uma igreja? Vai abrir a igreja. Então Saul foi impaciente, ele não esperou. Por que ele não esperou? Porque ele se tornou arrogante. Dá para entender, gente? A arrogância faz com que você ache que não precise mais do seu líder. O seu líder te dá uma direção, mas aí você fala: não é bem assim não, né? Quando Golias, e essa arrogância de Saul custou muito. Porque quando Golias veio desafiar o exército de Israel, ele não estava desafiando Israel, ele estava desafiando o rei Saul. Mas Saul já havia desobedecido a Deus em 2 ocasiões. Nessa de não esperar o profeta Samuel, e em outro caso em que ele tinha que matar e dizimar com todos os amalequitas.
Deus falou que não deixasse nenhuma ovelha, nenhum animal, nada, que eles fossem aniquilados pelo que eles fizeram com Israel, quando Israel estava no deserto. Então ele já havia desobedecido. E o que aconteceu quando ele vê Golias? Será que Saul não tinha capacidade para lutar com Golias? Eu acredito que tinha. Ele tinha força física, ele era muito alto, ele era um valente guerreiro desde a sua mocidade. Olha aqui para mim, mas a arrogância tirou a força dele. A impaciência tirou a força dele. Quando você fica impaciente, quando você se torna arrogante, quando você acha que você sabe mais do que o seu líder, querido, a sua força vai embora. Fala misericórdia. Saul tinha coragem, Saul tinha liderança, ele era um guerreiro tremendo, forte. Ele começou bem, mas terminou mal. Não teve paciência para o processo. Fala comigo, paciência para o processo. Aqui eles falaram que é difícil. Nossa missão é trabalhar com pessoas, não é? Agora é difícil trabalhar com pessoas, sim, muito difícil, porque cada pessoa tem uma maneira de ser, uma maneira de pensar. Então o que nós precisamos? Paciência. Não olhe para o seu discípulo e pensa, eu já sei tudo, já sei como você pensa. Não faça isso. Você não sabe, você não conhece profundamente o seu discípulo. Você precisa andar com ele pelo menos 2, 3 anos para começar a conhecê-lo. Interessante que a Bíblia diz uma palavra, Samuel traz uma palavra muito forte. Ele fala que Deus fala isso, né? Deus fala para Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou. Tinha tudo para terminar bem, tinha tudo para ser um rei honrado, mas ele não teve paciência, ele não teve humildade. Olha aqui para mim, paciência significa que você é humilde. Porque o que não é paciente é arrogante. E quem é arrogante não tem humildade. Que você não seja como Saul, que começou bem, mas a sua arrogância te destruiu. Eu conheço muita gente que viveu isso. Começou muito bem, mas a arrogância tirou a sua força. O fato de não ouvir o Espírito Santo. Sabe qual foi o maior problema de Saul? Ele quis fazer as coisas do jeito dele. Isso não é novo para você, mas eu preciso te lembrar, as coisas não são para ser feitas do seu jeito. Quero ouvir um amém mais forte. Saul achou que por ele ser tão importante, tão poderoso, já ganhou tantas batalhas, luta por Israel há tantos anos, eu podia fazer do meu jeito. Não, querido, você não pode fazer do seu jeito, você tem que fazer do jeito de Deus, você tem que fazer do jeito que o seu líder te orienta. Quando eu estava na frente do ministério do Arena, eu sempre falava que o caminho mais curto por fracasso é o nosso jeito. O caminho mais curto para você fracassar é o seu jeito. Então hoje você vai pegar o seu jeito e jogar fora. E você vai falar: Senhor, eu quero viver do seu jeito. Eu quero obedecer o meu líder, eu quero ter um coração submisso, eu quero ter um coração humilde. Quero ouvir um amém. Outro exemplo, Abraão e Sara.
A impaciência de Sara gerou o maior problema do povo de Israel. Gênesis 16, você vai ler isso. Todo o conflito do Oriente Médio é por causa dos descendentes de Agar e os descendentes de Sara. É Isaac e Ismael. E por que surgiu? A impaciência de Sara. Isso aqui é uma lição para nós mulheres, né? Faz logo, tira esse líder. A gente fala para o marido da gente: não tem mais paciência com ele não. Queridas, não fala isso para o seu marido. Como é que você tem paciência com essa pessoa? Graças a Deus que ele tem paciência, porque você não tem. Aí sabe o que acontece? Aí ele tem paciência com você, mulher. A mesma paciência que ele tem com os líderes de vocês, ele vai ter com você. Outro exemplo, Judas. Judas começou bem, um discípulo escolhido por Jesus, um dos seus 12, e terminou como traidor. Fala, misericórdia. Terminar bem é mais importante do que começar bem. Quantas vezes você vai tropeçando no início na sua liderança? Quantas vezes, gente, eu comecei célula quando eu cheguei aqui em Brasília, em Goiânia também, célula de mulheres. A primeira célula ia lá 20 mulheres, aí na segunda eu ia, que era a líder, a dona da casa e uma vizinha, 3 pessoas. Quantas vezes aconteceu isso? Quantas vezes aconteceu? Mas o que fez diferença é que eu nunca desisti. Eu nunca desisti. E por isso, centenas de mulheres foram salvas em Brasília. Mulheres que aceitaram Jesus. Por quê? A paciência. Fala comigo, paciência. E eu quero terminar dando para você 3, anote aí, 3 verdades inquestionáveis na nossa liderança. Tem quantos minutos? 10. A primeira verdade inquestionável: a liderança surge de dentro, vem daqui. Tem a ver com o que eu sou, tanto com o que eu faço. Não tem jeito de desassociar a liderança de você. Ninguém se torna líder eficaz lendo manual de instruções. Eu não conheço. Já são mais de 40 anos de ministério, eu não conheço ninguém. O maior poder de um líder é sua visão pessoal, através do seu exemplo diário. Quer terminar bem? Seja um exemplo dos seus liderados. Outra coisa que eu pus aqui: a nossa liderança não é definida pelo tamanho da oportunidade, mas pela qualidade da resposta. Qual a qualidade da sua resposta para a liderança? Para este lugar que Deus te chamou. A segunda verdade: a liderança não é um ato isolado. A liderança é minha vida, é um modo de viver. Quero ouvir um amém. Ser líder não é uma posição, um emprego, não é algo que você põe de lado quando você chega em casa ou quando sai de férias. Pelo contrário, querido, liderança é a vida real do líder. Não tem como desassociar. Eu fico vendo, não é? Agora Priscila e Lucas estão na frente, e mesmo Davi, a gente sai de férias, tira uns dias para descansar, e eles estão: o que é isso? Ah, vó, estou fazendo meu discipulado, não posso deixar de ser discipulado. Não existe férias. A Priscila está lá, descansando, mas ao mesmo tempo atendendo os seus discípulos. Isso não pode ser um peso, isso tem que ser um prazer. Quero ouvir um amém. Então, queridos, o terceiro ponto, a terceira verdade: nunca completamos a tarefa de ser líder
Ser líder é um processo contínuo. Aí volto para fechar a minha palavra: paciência. Hoje eu quero que você terminar essa palavra orando com você, e a partir de hoje você vai pedir a Deus todos os dias: Senhor, me dá um espírito paciente. Me dá um espírito paciente. A Bíblia diz que o povo de Israel, quando saiu do Egito, eles andavam no passo das crianças e das mulheres. Eu achei isso fantástico. Tinha homens fortes, homens que podiam lutar no exército, mas Deus não falou para Moisés seguir como diz, a força dessas pessoas. Não, você vai andar como os pequenos e as mulheres, é no ritmo deles. E eu aprendi isso na minha liderança, é no ritmo. Seu discípulo, às vezes você tem um discípulo que responde assim, na hora, rápido, né? Começa e vê, já quer abrir célula, mas você tem outro que você precisa estar sempre animando, falando. Terminou o primeiro módulo, já está no meio do segundo módulo, ainda nem pensou em abrir célula. As pessoas não são iguais, mas nem por isso umas são melhores do que as outras. Amém? E você, Deus te chamou para ser um líder vencedor. Amém? Para ser um líder que vai até o fim. Pode ter seus momentos difíceis, mas eu não vou sair do jogo. Quem quer fazer esse compromisso agora? Se você quer esse compromisso, coloque-se em pé agora. Eu não vou sair do jogo. Eu vou ficar até o fim. Fala para Deus: eu não quero ser substituído, Senhor. Quando Judas traz Jesus, olha aqui para mim. Os discípulos fazem o quê? Perdeu um discípulo, que coisa triste. E o que eles falam? Que outro tome o seu lugar. Eu sempre penso nisso. Deus tem pessoas prontas se você não quiser. Eu falo muito com Deus: Senhor, não passa de mim. Não passa de mim. Eu quero ir até o fim. Feche seus olhos. Põe sua mão no seu coração. Pai, eu coloco cada vida neste lugar, cada vida que me assiste por videoconferência. Eu te peço em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa ministrar agora paciência nos seus corações. Senhor, que a paciência tome o lugar da arrogância, Senhor. Que a paciência tome o lugar da irritação. Dá-nos um coração paciente, dá-nos um coração sensível, dá-nos um coração que sabe ouvir o outro, Senhor. Não somente ouvir o que Ele fala, mas ouvir o seu coração, Pai. Nós queremos ir até o fim, Senhor. Nós queremos ir até o fim. Nós não queremos ficar no meio do caminho. Nós não queremos ser como Saul, que começou bem e terminou mal. Nós queremos ser como Davi. Começou como um pastor de ovelhas. Se tornou, Senhor, um servo de Saul, mas se tornou o rei de Israel. Que nós possamos valorizar os pequenos começos. Fortalece o coração daqueles que estão cansados, o coração daqueles que estão desanimados, Pai. Que a força do Senhor esteja sobre eles, em nome de Jesus. Amém e amém.
Amo vocês. Beijo no coração.